Mas quais são os tipos de memórias que eu falei para vocês agora há pouco, que existe dentro do módulo ECM? Estes parâmetros, a ECM possui uma memória que está programada com parâmetros de funcionamento do sistema de injeção eletrônica e de outros componentes da motocicleta, permitindo que o motor funcione da forma adequada. Esses parâmetros são armazenados em 3 tipos de memórias. Nós temos a memória ROM, nós temos a memória EPROM e nós temos a memória RAM. Memória número 1, número 2 e a terceira memória. A memória de número 1, a primeira memória, que é a memória ROM, para que serve? Essa memória, ela serve apenas como leitura. Após a gravação, os dados não podem mais ser alterados. É nessas memórias que são gravados os dados referente às características do motor: potência, volume, curva de avanço, temperatura de trabalho, entre outros, tá? Então, esta memória é exclusivamente para colocar dados que já vêm pré-programados de fábrica. São estes dados que fazem com que todo funcione, trabalhe da forma mais adequada possível. A segunda memória, nós chamamos ela de EPROM. Para que serve o EPROM? Essa memória é uma variação da ROM e pode ter seus dados apagados, regravados ou alterados através de equipamento apropriado. É nessa memória que são armazenados os dados de adaptação, características que permitem estratégias para aumentar a proteção do motor, a segurança do veículo ou o conforto para o piloto, e os códigos de diagnósticos de falhas, tão conhecido por nós, mecânicos. Então, todos aqueles códigos de falhas, quando apresenta algum problema no sistema da injeção eletrônica, são armazenados dentro desta memória aqui, dentro do EPROM. A terceira memória é a memória RAM, memória de acesso aleatório. Ou seja, esta memória aqui, ó, a memória RAM, ela é utilizada para ECM, pela ECM, pelo módulo de injeção eletrônica, para efetuar a troca de informações entre as outras duas memórias e o processador que tem dentro do próprio módulo ECM. É como se fosse um caderno de rascunhos, onde o processador grava os valores para ajustar o funcionamento da moto de acordo com as condições de operação. Porém, os seus dados eles são perdidos quando a bateria do veículo é desconectada. Então, estas 3 memórias, como que elas trabalham? Os sensores, quando eles enviam informações para a ECM, eles enviam informações aqui, ó, para dentro desta memória. A própria ECM, com uma variação dessa memória, enviando para essa, cruzando com as informações dessa, determina o ponto exato para o funcionamento da motocicleta. Os parâmetros programados na memória da ECM permitem também que ela adote estratégias para as seguintes ocasiões: enriquecimento na mistura, durante a partida e fase de aquecimento da motocicleta, limitação da rotação máxima do motor, autoadaptação na mistura ar-combustível, controle do ponto de ignição, controle de detonação, correção de ignição durante a partida do motor e fase de aquecimento, correção de rotação na marcha lenta através da alteração do ponto de ignição e controle dos níveis de emissões. Você veja quanta coisa
quantos dados técnicos muita gente não conhece, não faz a mínima ideia que existe. Isso sim que eu estou explicando para vocês é conhecer o sistema da central eletrônica de uma forma que você consiga ser técnico, principalmente para efetuar o diagnóstico de valor e principalmente para entregar uma resposta técnica quando o cliente pergunte qual era o real problema da motocicleta.